Você acredita que uma única atitude pode mudar o destino de duas pessoas para sempre? Em um dos hospitais mais caros da capital, o Dr. Gabriel Ferreira, cirurgião milionário dono da instituição, presencia uma cena que vai abalar tudo o que ele acreditava sobre poder e dignidade. Uma faxineira sendo humilhada publicamente por uma médica arrogante que acabou de chegar de Miami. O que ele faz a seguir não apenas paralisa o hospital inteiro, mas revela um passado que ele escondia há anos. Continue até o final para descobrir como um gesto de justiça pode transformar duas vidas que o destino preparou para se encontrarem. O corredor do terceiro andar do Hospital São Cornélio reluzia sob as luzes frias de LED, refletindo no piso de mármore importado recém-encerado. O cheiro asséptico misturado com essência de lavanda francesa pairava no ar condicionado, mascarando qualquer traço de humanidade daquele lugar. Quadros de arte moderna decoravam paredes brancas impecáveis, e o silêncio só era quebrado pelo som abafado de sapatos caros caminhando apressados e o bip distante dos monitores cardíacos. Ali, cada detalhe gritava luxo e exclusividade, desde os sofás de couro italiano na recepção até as maçanetas douradas das portas dos quartos particulares. Naquela manhã de quinta-feira, pouco depois das 8 horas, Dr. Gabriel Ferreira caminhava pelo corredor com sua postura característica. Ombros retos, jaleco branco impecável sobre camisa social azul clara de linho, estetoscópio pendurado no pescoço como símbolo de autoridade. Aos 38 anos, ele era exatamente o que todos esperavam de um cirurgião de sucesso. Cabelos escuros bem cortados, alguns fios prateados nas têmporas conferindo-lhe um ar de experiência, olhos castanhos intensos que pareciam calcular cada detalhe ao redor. Seus sapatos sociais italianos faziam um som ritmado contra o piso, e ele segurava uma pasta de couro marrom repleta de prontuários que revisaria antes da cirurgia das 10 horas. O apartamento de Gabriel ficava no bairro mais valorizado da capital, um condomínio fechado de alto padrão onde os vizinhos mal se cumprimentavam. Todas as manhãs ele acordava às 5h30, malha na academia privativa do prédio, tomava banho ouvindo noticiários financeiros e dirigia sua Mercedes prata importada pelas avenidas vazias até o hospital. A rotina era tão mecânica quanto a precisão de suas cirurgias. Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, sempre sozinho, sempre cercado de silêncio. O apartamento de 200 metros quadrados tinha uma decoração minimalista em tons de cinza e branco. Móveis modernos de designer, mas nenhuma foto de família nas paredes. Apenas diplomas emoldurados e prêmios médicos que testemunhavam seu sucesso profissional, mas nada que testemunhasse sua vida pessoal. Por trás da fachada de sucesso, Gabriel carregava uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Ele fechava os olhos às vezes, tarde da noite quando a insônia vinha, e a memória voltava como uma onda inevitável. 25 anos atrás, ainda menino de 13 anos, morava com a mãe em um barraco de 2 cômodos na periferia. Dona Maria acordava às 4 da manhã todos os dias para pegar 2 ônibus até o hospital público onde trabalhava como faxineira. Gabriel se lembrava do uniforme verde desbotado dela, das mãos marcadas por calos, do cheiro de desinfetante que impregnava suas roupas mesmo após o banho. Ela limpava corredores, banheiros, salas de cirurgia, sempre com a mesma dignidade silenciosa. Nunca reclamava, nunca pedia ajuda, nunca aceitava esmola. "Filho, você vai ser médico", ela dizia sempre, enquanto dividia com ele o pouco que ganhava. "Você vai estudar e sair daqui. Promete para a mãe." E ele prometeu. Estudou de madrugada com velas quando faltava luz. Decorou livros emprestados da biblioteca pública. Passou em medicina na Universidade Federal em primeiro lugar. Mas quando finalmente se formou, aos 26 anos,
Dona Maria já estava doente demais para ver a formatura. Trabalhou 3 turnos durante 20 anos para pagar os estudos do filho e o corpo não aguentou. Morreu de exaustão aos 54 anos, 2 semanas antes da colação de grau de Gabriel. Desde então, ele construiu tudo sozinho. Fez residência em cirurgia cardíaca, especializou-se no exterior, voltou ao Brasil com currículo impecável e juntou sócios para abrir o Hospital São Cornélio. Mas escondeu suas origens com vergonha e medo. Inventou que vinha de família de médicos, que estudou em colégio particular, que sempre teve condições. Ninguém no hospital sabia que o dono milionário era filho de faxineira da periferia. E ele preferia assim, protegido pela mentira que construiu ao redor de si mesmo como uma armadura invisível. Mas havia um lado de Gabriel que poucos conheciam. Anonimamente, ele doava equipamentos médicos caros para hospitais públicos da periferia. Pagava bolsas de estudo integrais para estudantes de medicina de comunidades carentes, sempre através de fundações que escondiam seu nome. Era como se tentasse pagar uma dívida eterna com a memória da mãe, mas sem ter coragem de assumir publicamente de onde vinha essa necessidade. Vivia cercado de colegas médicos da elite que só o valorizavam pelo dinheiro e prestígio. Conversas vazias sobre carros importados, viagens internacionais, investimentos. Ninguém realmente o conhecia. Ninguém via o vazio imenso que ele sentia quando chegava em casa e o silêncio do apartamento luxuoso o engolia. Mas enquanto Gabriel vivia nesse mundo de luxo e solidão, do outro lado da cidade, em um bairro popular da região metropolitana, outra história estava sendo escrita. Joana Santos acordou às 4:30 da manhã com o som do despertador barato tocando no celular antigo. O quarto era pequeno, dividido com a avó de 72 anos que dormia na cama ao lado. Respiração pesada e difícil por causa do problema no coração. A casa tinha 2 cômodos simples, um quarto que servia de sala também e uma cozinha minúscula com banheiro anexo. As paredes tinham rachaduras, a pintura descascava em alguns cantos, mas tudo estava impecavelmente limpo. O cheiro de café fresco já se espalhava enquanto Joana, aos 27 anos, se levantava com cuidado para não acordar a avó. Ela tinha cabelos castanhos longos que sempre prendia em um coque prático, rosto delicado, marcado pelo cansaço de quem dorme pouco, mas ainda preservava um sorriso genuíno que iluminava os olhos castanhos claros. As mãos dela eram marcadas pelo trabalho, calos de tanto esfregar chão, unhas curtas e limpas, sem luxo de esmalte ou hidratante caro. Usava roupas simples, mas sempre limpas e passadas. Calça jeans surrada, blusa de algodão, tênis branco gasto, mas sem sujeira. No pescoço, um colar dourado simples com crucifixo que foi da mãe falecida 10 anos atrás. Era a única joia que possuía e nunca tirava. Joana trabalhava como faxineira no Hospital São Cornélio há 6 meses. Pegava 2 ônibus lotados às 5 da manhã para chegar às 6 em ponto e começar o turno que ia até às 14 horas. Limpava corredores, quartos particulares, banheiros, salas de espera. Depois, pegava mais 2 ônibus para atravessar a cidade e trabalhar em casa de família no bairro Nobre até às 20 horas. Voltava para casa exausta, esquentava a janta que deixara pronta de manhã para a avó. Verificava se ela tinha tomado os remédios caros para o coração, que consumiam metade do salário, e caía na cama pouco depois das 22 horas. Mas Joana tinha um sonho que guardava no coração como um tesouro escondido. Ela queria ser enfermeira. Aos 19 anos tinha conseguido entrar na faculdade de enfermagem através de bolsa social. Fez 2 semestres trabalhando de dia e estudando de noite, olhos brilhando de esperança toda vez que vestia o jaleco branco das aulas práticas. Via-se cuidando de pacientes, fazendo diferença na vida das pessoas, tendo uma profissão com diploma e reconhecimento.
Mas então a avó, que a criou depois que a mãe morreu, adoeceu gravemente. Os remédios para o coração eram caros demais. As contas começaram a apertar. E Joana precisou fazer uma escolha que partiu seu coração ao meio. Continuar estudando ou salvar a única família que tinha. Trancou a faculdade, pegou o segundo emprego e guardou os livros de enfermagem em uma caixa debaixo da cama, prometendo a si mesma que um dia voltaria. Apesar da rotina exaustiva que moía seu corpo e testava seus limites todos os dias, Joana mantinha a dignidade intacta como um escudo invisível. No hospital, sempre cumprimentava pacientes e acompanhantes com sorriso genuíno, mesmo quando as costas doíam de tanto se curvar para limpar o chão. Ajudava idosos a encontrarem o caminho pelos corredores confusos, segurava a mão de crianças assustadas que esperavam por exames, dividia sua marmita com colegas que esqueciam comida em casa. Quando ofereceram dinheiro fácil para falsificar documentos no hospital, ela recusou imediatamente, olhando nos olhos do homem que propôs e dizendo com firmeza: "Prefiro passar dificuldade com dignidade do que facilidade com desonra." Todas as manhãs, antes de passar o crachá na catraca de funcionários do hospital, Joana parava por alguns segundos, fechava os olhos e fazia uma oração rápida, mas intensa. "Deus me dê forças para mais um dia e proteja minha avó." Depois respirava fundo, endireitava os ombros sob o uniforme azul claro de faxineira e entrava para enfrentar mais um dia. Naquela quinta-feira específica, Joana acordou com um peso no peito que não conseguia explicar. Era diferente do cansaço habitual, algo mais profundo e inquietante. A avó tinha passado a noite inteira tossindo, a respiração pesada e irregular ecoando no quartinho apertado. Quando Joana mediu a pressão dela antes de sair para o trabalho, o aparelho digital marcava números alarmantes, 180 por 100. O coração dela apertou de medo. "Vó, a senhora precisa ir no médico hoje. Tá muito alta essa pressão", ela disse com a voz trêmula, segurando a mão enrugada e fria da avó. A mulher, de 72 anos apenas, balançou a cabeça e sorriu fraco. "Vai trabalhar? Menina, não pode perder o dia por causa de velha teimosa. Eu tomo o remédio e fico quietinha aqui." Joana sabia que deveria insistir, que deveria faltar ao trabalho e levar a avó ao posto de saúde. Mas a conta de luz estava atrasada, o aluguel vencia em 5 dias, e ela simplesmente não podia perder o dia. A culpa pesava como chumbo no peito enquanto ela pegava a bolsa surrada e saía de casa às 5h15 da manhã. O céu ainda estava escuro quando ela chegou ao ponto de ônibus. O frio de junho cortava a pele através da jaqueta fina de algodão que ela usava havia 3 invernos. Ao redor, outros trabalhadores esperavam com a mesma expressão cansada, olhos semicerrados de sono, ombros curvados pelo peso de mais um dia. O ônibus chegou lotado como sempre, e Joana se espremeu entre corpos suados e mochilas pesadas. O cheiro de café barato misturado com perfume de sabonete popular preenchia o ar abafado. Ela se segurou firme na barra de ferro gelada, olhos fechados, rezando baixinho para que a avó ficasse bem até ela voltar. Quando chegou ao hospital às 6 horas, a segurança do portão de funcionários a cumprimentou com aceno de cabeça. Joana passou o crachá, atravessou o corredor de serviço que contrastava brutalmente com a área dos pacientes, paredes sem pintura, chão de cimento cinza, lâmpadas fluorescentes piscando, e trocou de roupa no vestiário apertado que dividia com outras 10 funcionárias da limpeza. Vestiu o uniforme azul claro, amarrou o cabelo no coque apertado, calçou os sapatos antiderrapantes brancos já desgastados. No espelho rachado da parede, viu o próprio reflexo. Olhos cansados, pele pálida de quem não via sol direito havia meses, mas mesmo assim tentou esboçar um sorriso. Precisava estar apresentável, precisava ser invisível, mas eficiente.
A rotina começou como todos os dias. Joana pegou o carrinho de limpeza repleto de produtos químicos, panos, vassoura, rodo. O cheiro forte de desinfetante hospitalar já estava tão impregnado nas suas narinas que ela nem sentia mais. Começou pelo terceiro andar, área VIP, onde ficavam os quartos mais caros. Limpou o corredor de mármore com cuidado, colocou as placas amarelas de piso molhado em posições estratégicas. Esvaziou lixeiras de quartos particulares, onde pacientes ricos se recuperavam em camas confortáveis, assistindo televisões de tela plana. Ninguém olhava para ela. Era como se fosse invisível. Apenas uma sombra azul clara que passava limpando rastros de existência alheia. Por volta das 8 horas, Joana estava terminando de passar pano no corredor próximo à sala da diretoria quando ouviu passos apressados vindo em sua direção. Virou-se e viu uma mulher que nunca tinha visto antes, cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável, salto alto. Prada que fazia um som autoritário contra o piso, bolsa de grife pendurada no ombro, jaleco branco com nome bordado, Dorara. Patrícia Mendes, cardiologia. Ela falava alto no celular, rindo de algo que alguém dizia do outro lado da linha e caminhava sem prestar atenção ao redor. Joana tinha acabado de passar pano molhado em uma área específica e colocado a placa de aviso bem visível no meio do corredor. Mas a doutora Patrícia, distraída com a conversa telefônica e olhando para a tela do celular cravejado de cristais, passou direto pela placa. Seu salto escorregou levemente no piso úmido e ela precisou se segurar na parede para não cair. A ligação foi interrompida abruptamente. O que aconteceu a seguir foi tão rápido e brutal que Joana sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. A médica se virou para ela com olhos cheios de fúria, o rosto vermelho de raiva contida. Sua incompetente. A voz dela ecoou pelo corredor todo, fazendo com que enfermeiras, acompanhantes de pacientes e outros funcionários parassem para assistir à cena. Você passou pano molhado perto da minha sala e quase escorreguei com meu sapato Prada de $1000. Gente como você não deveria trabalhar aqui. Volta para o esgoto de onde veio. Joana sentiu o sangue subir para o rosto. As mãos começaram a tremer segurando o pano de chão. Todas as pessoas ao redor estavam olhando agora, testemunhas silenciosas da humilhação pública. Ela tentou manter a dignidade que a mãe sempre ensinou, a mesma dignidade que a avó repetia todos os dias. Cabeça erguida, minha filha. Trabalho honesto não envergonha ninguém. Com a voz saindo baixa, mas firme, mesmo com a garganta apertada de vergonha, ela respondeu: Desculpe, doutora, mas coloquei a placa de chão molhado. Vou limpar de novo com cuidado. Mas a doutora Patrícia não estava interessada em desculpas ou explicações. Ela segurava um copo de café que tinha na outra mão e, num gesto tão cruel quanto inesperado, jogou o líquido marrom e quente no uniforme de Joana. O café escorreu pela blusa azul clara, manchando tudo, o cheiro forte se misturando com o de desinfetante. Agora limpa isso também, sua inútil, ela disse com um sorriso sádico nos lábios pintados de vermelho. Joana ficou parada, sentindo o café ainda morno molhando sua roupa, escorrendo pela barriga, manchando o uniforme que ela tinha lavado e passado com tanto cuidado na noite anterior. As lágrimas queimavam atrás dos olhos, mas ela não ia deixar cair, não ali, não na frente de todos. Apertou os lábios com força, abaixou a cabeça e começou a pegar o pano para limpar o chão onde o café tinha respingado. Gabriel estava a poucos metros dali quando ouviu os gritos. Ele tinha acabado de sair de uma reunião rápida com o chefe de enfermagem e caminhava de volta para seu consultório quando a voz estridente da doutora Patrícia rasgou o ar do corredor. Virou-se instintivamente na direção do som e viu a cena se desenrolando como em câmera lenta. Uma faxineira de uniforme azul, jovem, cabeça baixa, segurava um pano de chão com as mãos tremendo. À frente dela, a doutora.
Patrícia Mendes, a cardiologista que ele tinha contratado há 2 semanas, recém-chegada de um congresso em Miami, com currículo impecável, mas que ele achava excessivamente arrogante, gesticulava com raiva enquanto berrava acusações cruéis. Ao redor, um círculo de testemunhas se formava. Enfermeiras cochichando entre si, acompanhantes de pacientes olhando com pena, outros funcionários da limpeza observando em silêncio, com medo de serem os próximos. Gabriel viu quando Patrícia jogou o café na faxineira. Aquele gesto simples, mas carregado de tanta crueldade e desprezo, fez algo quebrar dentro dele. Por um instante fugaz, mas intenso, ele não estava mais no Hospital São Cornélio em 2025. Estava de volta ao corredor do hospital público em 2010. Tinha 15 anos, tinha ido levar marmita para a mãe no horário de almoço. Tinha visto uma enfermeira jogando água suja no uniforme de Dona Maria, porque ela tinha limpado mal o banheiro. Tinha visto a mãe abaixar a cabeça, pedir desculpas, limpar tudo de novo sem reclamar. Tinha visto as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela quando pensou que o filho não estava olhando. A lembrança veio com tanta força que Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As mãos dele fecharam em punhos ao lado do corpo. A mandíbula travou de raiva contida. Todos os anos de terapia, todo o esforço para enterrar o passado, toda a armadura que construiu ao redor de si mesmo, tudo desmoronou naquele segundo. Porque aquela faxineira humilhada no corredor não era uma estranha, era a mãe dele. Era cada mulher que limpava chão com dignidade para sustentar a família. Era tudo que ele tinha fingido esquecer para ser aceito pela elite médica. Gabriel caminhou até as 2 mulheres com passos firmes que ecoavam no silêncio tenso que se instalara no corredor. Sua voz saiu baixa, mas carregada de autoridade que fez todos ao redor congelarem. Doutora Patrícia, na minha sala, agora. Então, virou-se para a faxineira que ainda estava de cabeça baixa, tentando segurar as lágrimas, e pela primeira vez realmente olhou para ela. Viu o rosto jovem marcado pelo cansaço, os olhos castanhos claros, cheios de dignidade ferida, o uniforme manchado de café, as mãos tremendo segurando o pano. Viu a mãe dele, e algo dentro do seu peito apertou de uma forma que ele não sentia há anos. Senhora, por favor me acompanhe também. Ninguém merece ser tratado assim no meu hospital. O corredor explodiu em sussurros. A doutora Patrícia abriu a boca para protestar, mas o olhar gelado de Gabriel a fez fechar imediatamente. Joana levantou os olhos confusa, sem entender o que estava acontecendo, sem saber quem era aquele médico de jaleco branco, imaculado, que tinha cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que pareciam ver através dela. Mas algo na voz dele, apesar da frieza, carregava uma gentileza escondida que a fez assentir levemente com a cabeça. Os 3 caminharam em silêncio pelo corredor. Patrícia com saltos furiosos, Joana com passos pequenos e assustados, Gabriel com a postura rígida de quem estava prestes a fazer algo que sabia que teria consequências. As pessoas abriam caminho, todos queriam ver o que ia acontecer a seguir. Quando chegaram à sala da diretoria, Gabriel abriu a porta e fez um gesto para que ambas entrassem. Fechou a porta atrás de si com um clique final que pareceu selar o destino do que estava por vir. A sala da diretoria era um ambiente que Joana nunca tinha entrado antes. Paredes revestidas em madeira nobre e escura, estantes repletas de livros de medicina com capas de couro, um ar-condicionado silencioso que mantinha a temperatura perfeita, mesa enorme de mogno polido com cadeiras estofadas em couro legítimo. O cheiro era diferente do resto do hospital. Madeira cara, café importado, uma fragrância sutil de perfume masculino refinado. Tudo ali gritava poder e dinheiro.
Joana se sentiu menor do que nunca, com seu uniforme manchado de café ainda úmido, os sapatos brancos desgastados, contrastando com o piso de madeira brilhante. Gabriel fechou a porta e caminhou até ficar atrás da mesa. Mas não se sentou. Ficou em pé, olhando diretamente para a doutora Patrícia, com uma expressão que Joana nunca tinha visto em ninguém antes, fria, calculada, mas com uma raiva contida que pulsava logo abaixo da superfície. O silêncio que se instalou na sala era pesado, opressivo. Patrícia cruzou os braços sobre o peito, tentando manter a postura arrogante, mas havia algo nos olhos de Gabriel que a fazia vacilar. Doutora Patrícia. A voz dele saiu baixa, mas carregada de autoridade, que não admitia contestação. A senhora está demitida, efetivamente agora. As palavras caíram no ambiente como uma sentença final. Patrícia arregalou os olhos, a boca se abrindo em choque genuíno. O quê? Você não pode. Eu tenho contrato, tenho direitos. Ela tentou argumentar, a voz subindo uma oitava, mas Gabriel levantou a mão pedindo silêncio. Competência médica não vale nada sem humanidade. Assédio moral a funcionário é justa causa. Pegue suas coisas e saia, agora. Joana assistia à cena sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Aquele médico, que ela descobriria depois ser o próprio dono do hospital, estava demitindo uma cardiologista experiente por causa dela? Por causa de uma faxineira? Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Patrícia tentou mais uma vez, agora com tom ameaçador. Você vai se arrepender disso, Gabriel. Vou processar você e esse hospital patético. Vou espalhar para todo mundo que tipo de pessoa você realmente é. Ela olhou para Joana com desprezo puro, defendendo essa mulher. Gabriel deu 2 passos em direção a Patrícia, e mesmo sendo alguns centímetros mais baixo que ela, de salto alto, sua presença dominava completamente o ambiente. Saia, antes que eu chame a segurança. A voz dele tinha um tom de finitude que não admitia discussão. Patrícia bufou, pegou a bolsa de grife com força exagerada e saiu batendo a porta com tanta violência que os diplomas na parede tremeram. O som ecoou pelo corredor, anunciando para todos que algo grave tinha acontecido. Quando ficaram sozinhos, Gabriel finalmente se virou para Joana. Ela estava parada no mesmo lugar, mãos ainda segurando uma a outra na frente do corpo, cabeça meio abaixada, olhos fixos no chão. Ele percebeu como ela parecia pequena ali, vulnerável, mas ao mesmo tempo havia algo nela que o intrigava. Mesmo depois de toda a humilhação, mesmo com o uniforme manchado e as lágrimas ameaçando cair, ela mantinha a postura ereta, os ombros firmes. Dignidade, a mesma dignidade que a mãe dele tinha. Por favor, sente-se, ele disse com a voz mais suave agora, indicando uma das cadeiras de couro. Joana hesitou, olhando para o próprio uniforme sujo. Eu estou suja, doutor. Não quero estragar a cadeira. A preocupação genuína dela com um móvel que provavelmente custava mais que 3 meses do seu salário tocou algo profundo em Gabriel. A cadeira pode ser limpa? Sente-se, por favor. Ela se sentou na ponta da cadeira, como se estivesse pronta para levantar e sair a qualquer momento. Gabriel se sentou do outro lado da mesa e, pela primeira vez em anos, não sabia exatamente o que dizer. Ele tinha agido por impulso, movido pela memória da mãe, pela injustiça que testemunhou. Mas agora, olhando para aquela mulher jovem, que o encarava com uma mistura de confusão, gratidão e medo, ele precisava pensar no próximo passo. Qual seu nome? Ele perguntou. Joana Santos, doutor. Ela respondeu baixo. Trabalho aqui há 6 meses na limpeza. Gabriel assentiu, pegando uma caneta apenas para ter algo nas mãos. Joana, eu quero compensar o que aconteceu. Vou transferir você para o setor administrativo com um salário melhor. Você não precisa continuar na limpeza.
Era uma oferta generosa, mais do que generosa. Qualquer pessoa na posição dela aceitaria sem pensar duas vezes. Mas Joana balançou a cabeça lentamente, e quando levantou os olhos para encontrar os dele, Gabriel viu algo que o surpreendeu. Orgulho. Não arrogância, mas orgulho próprio, respeito por si mesma. Agradeço, doutor, de coração, mas não quero favor por pena. Quero continuar no meu trabalho honesto. Só peço que me deixe trabalhar em paz. A voz dela saiu firme, apesar de ainda estar tremendo por dentro. Gabriel ficou impressionado. Em 15 anos lidando com a elite médica, cercado de pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro e status, ali estava uma faxineira recusando uma promoção porque não queria favor por pena. Ele se recostou na cadeira, estudando o rosto dela com atenção renovada. Você tem certeza? É uma boa oportunidade. Joana assentiu. Tenho certeza. Trabalho de limpeza é honesto, doutor. Não tenho vergonha dele. Só quero respeito. Algo mudou naquele momento dentro de Gabriel. Uma rachadura minúscula na armadura que ele construiu ao redor de si mesmo. Tudo bem, ele disse finalmente. Mas se alguém, qualquer pessoa neste hospital, te tratar mal novamente, você vem falar comigo diretamente. Entendido? Joana assentiu, levantando-se da cadeira. Obrigada, doutor. Posso voltar ao trabalho? Gabriel acenou que sim, e ela saiu da sala com os mesmos passos pequenos, mas dignos. Quando a porta fechou, ele ficou sozinho com seus pensamentos e uma sensação estranha no peito que não conseguia nomear. Nos dias seguintes, Gabriel se pegou fazendo algo que nunca fez antes, procurando, coincidentemente, passar pelos corredores onde Joana trabalhava. Ele dizia a si mesmo que era apenas para garantir que ninguém estava a incomodando, que era responsabilidade dele como dono do hospital. Mas, no fundo, sabia que era mais que isso. Havia algo nela que o fascinava, algo que ele não conseguia ignorar. Observava de longe como ela cumprimentava cada paciente com um sorriso genuíno, mesmo os que a ignoravam completamente. Via como ela ajudava idosos a encontrarem o caminho pelos corredores confusos, segurando com delicadeza o braço de senhoras que caminhavam devagar. Notava como ela limpava cada canto com capricho, como se aquele trabalho tivesse valor em si mesmo, como se dignidade não dependesse da profissão, mas da forma como você a executava. Uma semana depois do incidente, numa terça-feira chuvosa, Gabriel desceu até o refeitório dos funcionários durante seu horário de almoço. Normalmente ele comia no restaurante executivo do hospital ou pedia comida de fora, mas naquele dia algo o puxou para o subsolo onde os funcionários da limpeza, manutenção e enfermagem faziam suas refeições. O ambiente era simples, mesas de fórmica branca, cadeiras de plástico, cheiro de comida caseira aquecida em micro-ondas, televisão velha no canto mostrando novela da tarde. Joana estava sentada sozinha em uma mesa no canto, uma marmita simples de plástico aberta na frente dela. Gabriel pegou uma bandeja com a comida do dia: arroz, feijão, frango grelhado, salada, e caminhou até a mesa dela. Quando a sombra dele cobriu a marmita, Joana levantou os olhos surpresa. Doutor, ela disse confusa. Posso sentar? Ele perguntou. Ela olhou ao redor, notando como outros funcionários já estavam cochichando, apontando discretamente. Claro, doutor. Gabriel se sentou e por alguns segundos nenhum dos dois disse nada. Então, Joana, com um gesto tão natural que parecia ensaiado, empurrou metade da marmita dela na direção dele. Arroz, feijão e frango. Comida simples, mas feita com amor pela minha avó. Quer? Ela ofereceu com um sorriso pequeno, mas sincero. Gabriel olhou para a comida caseira, tão diferente dos pratos sofisticados dos restaurantes caros que frequentava, e sentiu algo apertar na garganta. Sua avó cozinha para você? Ele perguntou. Cozinha.
Joana respondeu com orgulho na voz. Mesmo doente, mesmo com problema no coração, ela faz questão. Diz que é o jeito dela de cuidar de mim. Gabriel pegou o garfo que ela ofereceu e provou um pouco do arroz com feijão. O sabor era simples, caseiro, temperado com aquele amor que só comida feita em casa tem. Sabe quanto tempo faz que não como algo assim? Ele disse quase para si mesmo. Nos restaurantes caros que frequento, a comida é bonita, mas não tem alma. Joana sorriu de verdade pela primeira vez, desde que se conheceram. Minha avó sempre diz isso. Diz que comida sem amor alimenta o corpo, mas deixa a alma com fome. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável diferente do silêncio pesado da sala da diretoria. Gabriel descobriu que ela morava com a avó, que tinha largado a faculdade de enfermagem para cuidar dela, que trabalhava 2 empregos para pagar os remédios caros. Joana descobriu que ele era cirurgião cardíaco, além de dono do hospital, que morava sozinho, que também tinha perdido a mãe cedo. Quando o horário de almoço terminou, Gabriel se levantou sentindo-se mais saciado do que se tinha comido em um restaurante 5 estrelas. Obrigado pela comida, ele disse. Joana balançou a cabeça. Obrigada por sentar aqui, doutor. As pessoas vão falar, sabe? Ele olhou ao redor e viu os olhares curiosos, os sussurros. Que falem, ele disse simplesmente. E saiu deixando Joana com um sorriso no rosto e um coração batendo um pouco mais rápido. Os almoços juntos se tornaram rotina nas semanas seguintes. Gabriel chegava ao refeitório, Joana dividia a marmita, eles conversavam sobre coisas simples da vida. Ele aprendeu que ela acordava às 4:30 da manhã, pegava 2 ônibus lotados, trabalhava 8 horas no hospital e depois ia limpar casa de família até a noite. Ela aprendeu que ele tinha construído tudo sozinho, que trabalhava 16 horas por dia, mas voltava para uma casa vazia, que sucesso profissional não enchia o vazio que sentia dentro do peito. Um mês depois do primeiro encontro na sala da diretoria, numa quinta-feira de tarde, Joana desmaiou no corredor do 3º andar. Estava limpando o chão quando de repente tudo escureceu e ela caiu. Uma enfermeira que passava gritou por ajuda e, coincidentemente, Gabriel estava saindo de uma cirurgia no andar de baixo quando ouviu o alerta pelo sistema de som. Quando disseram o nome Joana Santos, funcionária da limpeza, ele largou tudo e correu escada acima. Encontrou ela deitada no chão, pálida, respiração superficial, rodeada por enfermeiras e outros funcionários. Saiam! Ele ordenou com voz de médico, assumindo o controle total da situação. Ajoelhou-se ao lado dela, verificou os sinais vitais, examinou as pálpebras, sentiu o pulso fraco e acelerado. Alguém chame uma maca, vamos levá-la para exame. Quando Joana abriu os olhos minutos depois, a primeira coisa que viu foi o rosto de Gabriel inclinado sobre ela, olhos cheios de preocupação genuína. O que aconteceu? Ela murmurou confusa. Você desmaiou. Gabriel respondeu, segurando a mão dela quase sem perceber. Vamos fazer uns exames. Joana tentou se levantar. Não, doutor, eu preciso terminar meu trabalho. Não posso. Mas ele colocou a mão gentilmente no ombro dela. Você não vai trabalhar hoje. Vai fazer exames. Isso não é um pedido. Os exames revelaram o que Gabriel já suspeitava. Anemia profunda causada por má alimentação e exaustão física extrema. Ele estava no consultório analisando os resultados quando Joana entrou, ainda pálida, mas tentando sorrir. E aí, doutor? Vou sobreviver? Ela tentou brincar. Gabriel não sorriu de volta. Joana, você está se matando. Anemia severa, pressão baixa, sinais de desnutrição. Você trabalha demais e come de menos. Ela abaixou os olhos. Eu sei, doutor, mas não posso parar. Se eu parar, quem vai cuidar da minha avó? Deus me dá forças para continuar. A fé simples e inabalável na voz dela tocou Gabriel de uma forma que ele não esperava.
Ele se levantou, caminhou até ficar na frente dela e, pela primeira vez, permitiu que ela visse além da máscara do médico milionário. Sua avó precisa de você viva, não morta de tanto trabalhar. Joana levantou os olhos e eles se encararam por um momento que pareceu durar mais que alguns segundos. Gabriel viu nos olhos castanhos claros dela a mesma força que via na mãe. A mesma determinação de continuar apesar de tudo. A mesma dignidade de quem não pede favor, mas luta com as próprias mãos. E naquele momento, com o coração batendo forte no peito, ele percebeu uma verdade assustadora. Estava se apaixonando, não por uma funcionária, não por uma história triste, mas pela mulher mais digna e corajosa que já tinha conhecido em toda a sua vida. O que Gabriel não sabia é que Joana sentia o mesmo aperto no peito quando o via, que o coração dela acelerava quando ele aparecia no refeitório, que ela dormia pensando nas conversas que tinham, nas risadas raras, mas genuínas que ele soltava quando ela contava histórias do bairro onde morava. Mas ela também sabia que eles eram de mundos completamente diferentes. Ele era médico milionário, dono de hospital. Ela era faxineira que morava em barraco de 2 cômodos. Aquilo não tinha futuro, não podia ter. Mas o coração não obedece lógica. E tanto Gabriel quanto Joana estavam prestes a descobrir que o destino tem planos que a razão não consegue impedir. O que nenhum dos dois sabia era que alguém observava cada movimento deles com olhos cheios de ódio e sede de vingança. A doutora Patrícia Mendes não tinha aceitado a demissão, não tinha aceitado ser humilhada na frente de uma faxineira. Nos 3 meses desde que foi expulsa do Hospital São Cornélio, ela alimentou uma raiva que crescia como veneno dentro do peito. Patrícia morava em um apartamento de luxo na mesma região nobre onde Gabriel vivia, mas ao contrário dele, tudo que tinha vinha de aparências e dívidas. Os móveis de grife, as roupas caras, a bolsa que custava o salário mensal de uma faxineira, tudo comprado a crédito para manter uma imagem de sucesso que ela não tinha de verdade. Aos 35 anos, loira de salão, unhas sempre feitas, maquiagem impecável, ela escondia atrás da beleza artificial um coração amargo e ressentido com o mundo. Ela tinha voltado do congresso em Miami cheia de si, achando que o currículo internacional a tornava intocável, mas Gabriel a demitiu como se fosse nada, e tudo por causa de uma faxineira. O ódio que Patrícia sentia não era só pela demissão, era porque Gabriel defendeu alguém que ela considerava inferior, alguém que não merecia estar no mesmo espaço que a elite médica. Durante semanas, Patrícia observou de longe. Contratou um detetive particular barato para investigar Joana. Descobriu o endereço humilde no bairro popular, as 2 faxinas diárias, o barraco de 2 cômodos onde morava com a avó doente. Descobriu também que Gabriel e Joana almoçavam juntos no refeitório do hospital, que ele pagava anonimamente os remédios da avó dela através da farmácia, que os dois tinham desenvolvido uma conexão que ia muito além de patrão e funcionária. E foi então que Patrícia teve a ideia perfeita para sua vingança. Se não podia destruir Gabriel profissionalmente, destruiria sua reputação pessoal. Destruiria também aquela faxineira que ousou tomar o lugar dela. Com dedos ágeis e conhecimento de aplicativos de edição, Patrícia forjou uma série de conversas falsas de WhatsApp, mostrando Joana pedindo dinheiro a Gabriel, insinuando favores em troca de promoções, criando uma narrativa de aproveitadora de periferia que se faz de santinha para pegar homem rico. Depois, criou um grupo no WhatsApp chamado Médicos Elite SP e adicionou todos os cardiologistas, cirurgiões e donos de hospitais particulares que conhecia. Postou as conversas falsas com uma mensagem venenosa. Coitado do Dr. Ferreira. Caiu no golpe mais velho do mundo. Faxineira se fazendo de vítima para pegar o milionário. Já vi essa história terminar mal tantas vezes. Alguém precisa avisar ele antes que perca tudo.
As mensagens se espalharam como fogo em mato seco. Em 24 horas, toda a elite médica da capital estava comentando o caso do Gabriel com a faxineira aproveitadora. Mas Patrícia não parou aí. Foi pessoalmente até a casa de Joana na comunidade. Era uma tarde de sábado e Joana estava estendendo roupa no varal improvisado na frente do barraco quando viu a Mercedes conversível prata estacionar na rua de terra. Patrícia desceu do carro usando salto alto e vestido de grife, completamente deslocada naquele ambiente onde crianças brincavam descalças e vizinhos sentavam em cadeiras de plástico nas calçadas. Joana Santos? Ela perguntou com um sorriso falso nos lábios pintados de vermelho. Joana largou a roupa e virou-se, reconhecendo imediatamente a mulher que tinha jogado café nela meses atrás. Sentiu o estômago apertar de medo. Doutora Patrícia, o que a senhora quer aqui? Patrícia olhou ao redor com desprezo mal disfarçado, notando as paredes descascadas, o barraco pequeno, a pobreza evidente. Vim fazer um favor para você. Vim te avisar que você está brincando com fogo. Joana cruzou os braços defensivamente. Não sei do que a senhora está falando. Patrícia riu. Um som frio que não tinha nada de alegre. Você acha que um médico milionário vai te querer de verdade? Ele está se divertindo, querida. Quando cansar, vai te jogar fora que nem. Vai te descartar como se você fosse nada. Homens como Gabriel não casam com faxineira. Eles se divertem e depois voltam para o mundo deles. As palavras eram calculadas para machucar e funcionaram. Joana sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas não deixou cair. Sai daqui, você não tem direito de vir no meu bairro me ameaçar. Patrícia se aproximou, a voz saindo baixa, mas carregada de veneno. Ah, mas eu tenho todo o direito de te dar um conselho. Sai da vida dele antes que eu destrua sua reputação. E você perca até esse emprego de faxina, porque eu posso fazer isso. Tenho contatos, tenho poder. E você? Você não tem nada além dessa casa. Ela olhou para o barraco com nojo evidente. Os vizinhos começaram a se reunir, curiosos com a cena. Joana sentia a humilhação queimar sua pele, mas manteve a postura ereta. Eu tenho dignidade, e isso a senhora nunca vai ter. Patrícia bufou, voltou para o carro e saiu deixando uma nuvem de poeira. Mas as palavras ficaram ecoando na cabeça de Joana como um eco doloroso. Ele está se divertindo, vai te descartar. Homens como Gabriel não casam com faxineira. Naquela noite, Joana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quartinho apertado, ouvindo a respiração pesada da avó na cama ao lado. As palavras de Patrícia tinham plantado uma semente de dúvida que crescia rápido. Será que Gabriel realmente sentia algo verdadeiro por ela, ou era só pena? Gratidão pela memória da mãe que ela representava? Um capricho passageiro de homem rico entediado com a vida? Ela pensou em todas as vezes que almoçaram juntos, nas conversas profundas que tinham, no jeito como ele olhava para ela quando pensava que ela não estava vendo. Mas então pensou também na diferença absurda entre os mundos deles. Ele morava em apartamento de cobertura, dirigia carro importado, tinha diploma de médico. Ela morava em barraco, pegava ônibus lotado, limpava chão. Como aquilo poderia dar certo? Como ela tinha sido tão ingênua de achar que podia? No domingo de manhã, Joana tomou a decisão mais difícil da vida dela. Sentou-se na mesinha da cozinha com uma caneta e um papel de caderno barato e começou a escrever com mão tremendo. Doutor Gabriel, obrigada por tudo que o senhor fez por mim. Mas não posso mais trabalhar no hospital. Estou pedindo demissão. Desculpa por qualquer problema que causei. Joana. Dobrou o papel, colocou dentro de um envelope e na segunda-feira de manhã, antes mesmo de bater o ponto, deixou na secretaria da diretoria endereçado a ele. Depois, pegou seus pertences do armário do vestiário. Um casaco velho, uma foto da avó, o crachá que ela mesma cortou ao meio com tesoura.
Trocou o número de telefone, pediu para a vizinha avisar o outro emprego que estava doente e se escondeu, simplesmente desapareceu. Gabriel descobriu tudo quando chegou ao hospital na segunda-feira de manhã e encontrou o envelope na mesa. Leu a carta 3 vezes sem conseguir processar. Desceu correndo para o refeitório no horário de almoço, mas Joana não estava lá. Perguntou para as colegas de limpeza dela, que disseram apenas: "Ela pediu demissão, doutor, não disse o motivo." Tentou ligar para o celular dela, mas o número estava desativado. O desespero que tomou conta de Gabriel foi diferente de tudo que já tinha sentido. Ele tinha passado 48 horas sem conseguir dormir, sem conseguir comer, o peito apertado de uma angústia que não sabia nomear. Foi então que, na quarta-feira, recebeu a convocação do Conselho Administrativo do hospital para uma assembleia extraordinária de urgência sobre conduta antiética do proprietário. Quando Gabriel entrou na sala de reuniões na quinta-feira à noite, encontrou todos os membros do conselho já sentados com expressões sérias e, para sua surpresa amarga, Patrícia estava lá também, sentada na ponta da mesa como convidada especial, sorrindo com satisfação mal disfarçada. O presidente do conselho, Dr. Almeida, um senhor de 60 anos que sempre foi amigo de Gabriel, limpou a garganta desconfortável. "Gabriel, foram trazidas ao nosso conhecimento acusações graves sobre sua conduta com uma funcionária. Assédio moral, favoritismo, relacionamento inadequado com subordinada. Precisamos esclarecer isso antes que vire escândalo público e afete a reputação do hospital." Gabriel sentiu a raiva subir, mas manteve a voz controlada. "Que acusações? Baseadas em quê?" Foi quando Patrícia se levantou, conectou o celular ao projetor da sala e começou a mostrar as conversas falsas no telão. Ali, para todos verem, mensagens supostamente de Joana pedindo dinheiro, insinuando favores, dizendo coisas que a Joana real jamais diria. "Eu só queria proteger a reputação desta instituição", Patrícia disse com voz melosa. "O Dr. Ferreira caiu no golpe de uma aproveitadora. Ela se fez de vítima, ele defendeu ela e agora está sendo manipulado." Gabriel olhou para as conversas no telão e imediatamente soube que eram falsas. Conhecia Joana o suficiente para saber que ela nunca escreveria daquele jeito, nunca pediria dinheiro, nunca faria o que estava sendo mostrado ali. Mas os membros do conselho cochichavam entre si, olhavam para ele com mistura de pena e desconfiança. Estavam acreditando, estavam comprando a narrativa que Patrícia construiu. E foi naquele momento, olhando para as mentiras projetadas no telão, vendo Patrícia sorrir vitoriosa, sentindo o julgamento dos colegas que ele sempre tentou impressionar, que algo quebrou definitivamente dentro de Gabriel. Não a raiva, não o desespero, mas sim a libertação. A libertação de anos de mentiras que ele próprio contou sobre quem era, de onde vem, o que realmente importava. Você acha que Gabriel deveria ter revelado seu passado naquele momento? Ou guardado segredo para proteger sua imagem? Escreva nos comentários sua opinião e não esquece de se inscrever no canal, pois precisamos chegar aos 1000 inscritos para continuar trazendo histórias que tocam o coração como essa. Gabriel se levantou da cadeira com um movimento tão brusco que ela rangeu contra o piso de madeira. Todos os olhos na sala se voltaram para ele. O silêncio era pesado, expectante. Ele caminhou até o projetor e desligou com um clique seco, mergulhando a sala em uma luz súbita que fez alguns piscarem. Então, virou-se para encarar todos ali. O conselho que ajudou a montar, os colegas médicos que sempre o trataram como igual da elite, Patrícia, que o observava com aquele sorriso venenoso. "Querem saber a verdade?" A voz dele saiu baixa, mas carregada de uma intensidade que fez todos se calarem completamente. "Vou contar.
Ele respirou fundo e, pela primeira vez em 15 anos, permitiu que a armadura que construiu ao redor de si mesmo caísse por completo. Eu sou filho de faxineira. Minha mãe, Dona Maria, limpou corredores de hospital público durante 20 anos para pagar minha faculdade de medicina. O choque foi visível nos rostos ao redor da mesa. Alguns abriram a boca em surpresa, outros arregalaram os olhos. Patrícia perdeu o sorriso, substituído por uma expressão de confusão. Gabriel continuou, a voz ficando mais firme a cada palavra. Eu cresci em barraco de 2 cômodos na periferia. Estudei com vela quando faltava luz. Usei uniforme doado. Passei fome mais vezes do que vocês conseguem imaginar. E quando finalmente me formei médico, quando consegui construir tudo isso, ele apontou ao redor. Escondi minhas origens com vergonha. Doutor Almeida tentou falar, mas Gabriel levantou a mão pedindo silêncio. Inventei que vinha de família de médicos, fingi que estudei em colégio particular, menti para ser aceito por vocês, porque sabia que se soubessem a verdade, me olhariam diferente. Me tratariam como inferior, como tratam as faxineiras, os seguranças, os auxiliares de limpeza que são invisíveis para vocês. As palavras caíam como pedras pesadas no silêncio da sala. Minha mãe morreu de exaustão aos 54 anos. Morreu 2 semanas antes da minha formatura porque trabalhou 3 turnos durante 20 anos. E sabem o que mais me dói? É que eu construí este hospital em memória dela, mas escondi que ela existiu. Tive vergonha da mulher que me deu tudo. A voz de Gabriel falhou pela primeira vez, carregada de emoção genuína. Ele então virou-se para o telão escuro e voltou a ligar o projetor, mas dessa vez conectou seu próprio celular. Essas conversas que a doutora Patrícia mostrou são falsas, e eu posso provar. Com alguns toques na tela, ele projetou um laudo de perícia digital que tinha solicitado assim que viu as primeiras mensagens circulando. Contratei um especialista forense em tecnologia. Essas mensagens foram criadas em aplicativo de edição. Veja aqui. Ele apontou para o relatório técnico. Os metadados não batem. Os horários são impossíveis. A formatação está errada. São mentiras criadas para me destruir. Depois mudou de tela e projetou documentos que ninguém esperava ver. E já que estamos revelando verdades, aqui estão os 3 processos trabalhistas que a doutora Patrícia Mendes responde em outros hospitais por assédio moral contra funcionários da limpeza. Aqui a demissão por justa causa que ela sofreu em 2023. Aqui as testemunhas que confirmam que ela tinha comportamento abusivo com subordinados. Os papéis se sucediam no telão enquanto Patrícia empalidecia visivelmente. Gabriel olhou diretamente para ela com uma intensidade que fez Patrícia recuar na cadeira. Você foi demitida porque humilhou uma funcionária publicamente, não por incompetência médica, mas por falta de humanidade. E agora está tentando destruir a mulher mais digna que já conheci, porque não aceita que alguém como ela possa ter valor. Então, virou-se para o conselho. Joana nunca me pediu nada. Recusou promoção porque não queria favor. Divide comida mesmo passando fome. Trabalha 2 empregos para cuidar da avó doente. Tem mais caráter que todos nós juntos. O presidente do conselho limpou a garganta, visivelmente desconfortável. Gabriel, nós não sabíamos. Sua mãe, você nunca contou. Gabriel acenou com a cabeça. Eu sei, e a culpa é minha. Tive vergonha de onde vim. Mas Joana me ensinou que dignidade não tem classe social, que trabalho honesto não envergonha ninguém, que o valor de uma pessoa não está no diploma ou na conta bancária. Ele caminhou até a porta da sala, virou-se uma última vez para todos ali. Se vocês acham que vou me desculpar por me apaixonar por uma mulher honesta, estão enganados. Joana vale mais que qualquer um aqui. E se ela não voltar, se ela decidir que não quer mais nada comigo, eu vou respeitar.
mas não vou deixar que destruam o nome dela com mentiras. Olhou para Patrícia com desprezo. Você está processada por difamação. Meus advogados vão entrar em contato. E então saiu, deixando uma sala em silêncio absoluto. Pegou as chaves da Mercedes no bolso do jaleco, desceu correndo as escadas, porque não podia esperar elevador. Atravessou o estacionamento quase correndo. Precisava encontrar Joana. Precisava dizer tudo o que deveria ter dito antes. Precisava consertar o que Patrícia tinha quebrado. Dirigiu pela cidade, seguindo o endereço que tinha guardado do cadastro de funcionários dela. Atravessou bairros nobres, depois bairros de classe média, até finalmente chegar na periferia onde Joana morava. A rua de terra esburacada, as casas simples grudadas uma na outra, crianças brincando na rua mesmo de noite, o cheiro de comida caseira vindo das janelas abertas. A Mercedes prata destoava completamente ali, chamando a atenção de todos. Gabriel estacionou em frente ao barraco que tinha o número correspondente ao endereço. Desceu do carro e viu Joana sentada em uma cadeira de plástico na porta, olhos vermelhos de tanto chorar. Quando ela o viu, ficou de pé rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Doutor, o que o senhor está fazendo aqui? Ele caminhou até ela e ali, na frente dos vizinhos curiosos que começavam a se aglomerar para ver, Gabriel fez algo que nunca imaginou fazer. Ajoelhou-se no chão de terra, olhou para Joana com olhos também cheios de lágrimas e disse com a voz quebrada de emoção: Me perdoa por ter te exposto a tudo isso. Você me ensinou que não preciso esconder quem eu sou. Eu te amo, Joana, e não me importa o que os outros pensam. Não me importa que você seja faxineira e eu médico. Me importa que você é a pessoa mais verdadeira que já conheci. Joana soltou um soluço, as lágrimas agora caindo livres pelo rosto. Eu não sabia se você sentia o mesmo. Achei que era só gratidão pela memória da sua mãe. Pensei que você ia cansar de mim, que ia perceber que somos de mundos diferentes demais. Gabriel levantou-se e segurou as mãos dela entre as dele. Somos de mundos diferentes, sim, mas nossas dores se completam. Eu escondi de onde vim. Você nunca escondeu quem é. Você me ensinou a ter orgulho de ser filho de faxineira. Me ensinou que minha mãe não era motivo de vergonha, mas de honra. Joana olhou nos olhos dele e viu ali a verdade nua. Não era pena, não era favor, era amor real, do tipo que ela sempre achou que só existia em novela. Mas e as pessoas? E o hospital? E a doutora Patrícia? Gabriel balançou a cabeça. Patrícia foi desmascarada. O conselho sabe a verdade agora. E as pessoas? Que falem o que quiserem. Eu cansei de viver para a opinião dos outros. Ela sorriu por entre as lágrimas e Gabriel sentiu o coração apertar de alívio. Deus colocou você no meu caminho porque tinha um propósito, Joana disse baixinho. Não foi acaso, foi plano dele. Gabriel puxou ela para um abraço apertado ali mesmo, na frente de todo mundo, sem se importar com nada além daquela mulher nos braços dele. Os vizinhos aplaudiram, assobiaram, gritaram palavras de incentivo. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Gabriel quanto Joana sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. 7 meses se passaram desde aquela noite na comunidade. 7 meses que transformaram 2 vidas de formas que nem Gabriel nem Joana poderiam ter imaginado naquela quinta-feira de manhã, quando se encontraram pela primeira vez no corredor do hospital. O processo contra Patrícia correu na justiça. Ela tentou se defender, contratou advogados caros que esgotaram o pouco dinheiro que tinha guardado, mas as provas eram irrefutáveis. As perícias digitais mostrando as conversas falsas, os depoimentos de funcionários que testemunharam o assédio moral, os 3 processos trabalhistas anteriores em outros hospitais. O Conselho Regional de Medicina cassou temporariamente sua licença para exercer a profissão por conduta antiética.
A notícia se espalhou rapidamente pela elite médica, e a mulher que antes era convidada para todos os eventos virou motivo de chacota e rejeição. Patrícia teve que vender o apartamento de luxo para pagar as dívidas, o carro conversível, as roupas de grife. Mudou-se para um apartamento pequeno na periferia da cidade, onde ninguém a conhecia, onde podia tentar reconstruir uma vida longe do mundo que sempre achou ser dona. Às vezes, à noite, ela pensava em como tudo poderia ter sido diferente se simplesmente tivesse tratado Joana com respeito naquela manhã. Mas era tarde demais para arrependimentos. A vida tinha lhe ensinado, da forma mais dura possível, que dignidade não tem preço e que humilhar os outros sempre cobra um preço alto de volta. Enquanto isso, no Hospital São Cornélio, mudanças profundas estavam acontecendo. Gabriel, agora assumidamente filho de faxineira, tornou-se um símbolo diferente para os funcionários. Ele criou o Projeto Dona Maria, um programa de bolsas integrais de medicina e enfermagem, especificamente para filhos de funcionários da limpeza, manutenção e serviços gerais do hospital. A primeira turma tinha 10 alunos, jovens que, assim como ele, tinham sonhos grandes, mas condições pequenas. Joana administrava o projeto. Depois que Gabriel insistiu e ela finalmente aceitou, voltou a estudar enfermagem com bolsa integral que o próprio marido, sim, marido, criou, em homenagem à sogra que nunca conheceu. Todas as manhãs ela acordava, não mais às 4h30, mas às 6h. Pegava carona com Gabriel no carro que agora era dos dois e ia para as aulas na universidade antes de começar seu trabalho no projeto social. Os livros que estavam guardados debaixo da cama agora ocupavam uma estante inteira no apartamento onde moravam juntos. Porque sim, eles estavam morando juntos. Não no apartamento minimalista e frio de Gabriel, mas em uma casa nova que compraram juntos. Um sobrado simples, mas aconchegante, em um bairro de classe média, com quintal onde a avó de Joana plantava temperos, com sala que sempre tinha cheiro de comida caseira, com quadros nas paredes mostrando fotos de família, incluindo uma grande da mãe de Gabriel, em uniforme de faxineira, sorrindo orgulhosa no dia que ele passou no vestibular. A avó de Joana morava com eles. Gabriel, pessoalmente, cuidava da saúde dela, ajustou os remédios para o coração e, pela primeira vez em anos, a senhora de 72 anos dormia tranquila, sabendo que a neta estava feliz e segura. Ela tratava Gabriel como filho, fazia comida especial para ele, rezava por ele todas as noites. E Gabriel, que cresceu sem avós, descobriu o que estava perdendo todos esses anos. O casamento aconteceu em um sábado ensolarado de novembro, 7 meses depois daquela noite inesquecível. A cerimônia foi simples, mas linda, realizada na igreja da comunidade onde Joana cresceu. O padre que a batizou foi quem celebrou o casamento, com aquele sotaque nordestino característico e palavras cheias de emoção sobre como Deus escreve certo por linhas tortas. A igreja estava lotada. De um lado, os vizinhos da comunidade que viram Joana crescer. Dona Rosa, que vendia acarajé na esquina e fechou o tabuleiro para não perder o evento. Seu João, que consertava bicicletas e usou o terno que guardava há 20 anos, as crianças que brincavam na rua e agora serviam como pajens com roupinhas brancas emprestadas. Do outro lado, alguns colegas médicos de Gabriel que tinham aprendido a vê-lo com outros olhos, funcionários do hospital que sempre o respeitaram. E, surpreendentemente, o Dr. Almeida do Conselho Administrativo, que levantou e aplaudiu quando os noivos entraram. Joana estava linda com um vestido branco simples, mas elegante, cabelos soltos com flores naturais, segurando um buquê de margaridas que a avó fez questão de arranjar pessoalmente. Gabriel usava terno escuro, gravata azul clara, e tinha nos olhos aquele brilho que só aparece quando alguém está genuinamente feliz. Quando trocaram as alianças, simples, de ouro, com os nomes gravados dentro, as duas comunidades ali reunidas aplaudiram junto,
celebrando não apenas um casamento, mas a prova viva de que amor verdadeiro não conhece classe social. A festa foi no salão da igreja, decorado com flores naturais e tecidos coloridos. A comida era caseira, feita pelas mulheres da comunidade que se juntaram para preparar. Feijoada completa, farofa, vinagrete, arroz branco, couve refogada. A sobremesa incluía brigadeiro, pudim de leite, bolo de chocolate com cobertura de morango. Não tinha champanhe importada, mas tinha cerveja gelada e refrigerante. Não tinha DJ profissional, mas tinha um radinho tocando sertanejo e pagode. E todo mundo dançava sem cerimônia. O momento mais emotivo da festa foi quando Gabriel pediu silêncio e fez um discurso que ninguém esperava. Eu passei 15 anos da minha vida escondendo quem eu sou. Escondi que minha mãe era faxineira. Escondi que cresci pobre. Tive vergonha das minhas origens, porque achei que isso me fazia menos valioso. Ele olhou para Joana ao lado dele, olhos brilhando de lágrimas contidas. Mas essa mulher aqui me ensinou que dignidade não está no diploma ou no dinheiro. Está em como você trata as pessoas, em como você enfrenta as dificuldades, em como você mantém a cabeça erguida mesmo quando tudo diz para abaixar. Gabriel, então, virou-se para a foto emoldurada da mãe que estava na mesa de honra. Mãe, onde você estiver, quero que saiba que não tenho mais vergonha. Tenho orgulho. Orgulho de ser seu filho. Orgulho de cada chão que você limpou para eu estudar. Orgulho de cada humilhação que você aguentou calada para eu não passar fome. Você não viveu para ver esse dia, mas eu sei que está vendo de onde está. E espero que esteja orgulhosa. Não tinha um olho seco no salão. Até os homens mais durões limpavam lágrimas discretamente. Joana também falou, a voz tremendo de emoção. Eu sempre acreditei que Deus tem um plano para cada um. Quando tranquei a faculdade, quando peguei o segundo emprego, quando passei noites sem dormir preocupada com a avó, eu não entendia o porquê, mas agora eu sei. Tudo me preparou para esse momento, para encontrar um homem que me vê como igual, que não me escolheu apesar de eu ser faxineira, mas me escolheu porque enxergou quem eu realmente sou por dentro. A festa durou até de madrugada. Gabriel dançou com a avó de Joana uma música lenta e ela disse no ouvido dele, você é a resposta das minhas orações, meu filho. Cuidei dessa menina a vida toda pedindo para Deus mandar alguém que merecesse ela, e ele mandou você. Gabriel abraçou a senhora e sentiu como se tivesse recuperado a mãe por um momento. 1 ano se passou desde o casamento. A vida dos dois tinha encontrado um ritmo bonito e equilibrado. Gabriel continuava sendo cirurgião cardíaco e dono do Hospital São Cornélio, mas agora chegava em casa todo dia às 19 horas para jantar com a família. Joana estava no último ano de enfermagem, notas excelentes em todas as matérias, e já tinha promessa de contratação no próprio Hospital São Cornélio assim que se formasse. O projeto Dona Maria cresceu. Agora não eram mais 10 bolsistas, eram 50. Jovens de comunidades de toda a capital, estudando medicina, enfermagem, fisioterapia, tudo pago pelo programa que Gabriel expandiu usando parte dos lucros do hospital. Ele dava palestras em escolas públicas, contando sua história, mostrando que era possível, sim, que filho de faxineira podia ser médico, que origem humilde não era sentença de fracasso. Em uma quarta-feira à tarde, Joana estava na sala de casa estudando para uma prova de farmacologia quando sentiu uma náusea súbita. Correu para o banheiro e depois de alguns minutos voltou com uma expressão de surpresa misturada com alegria no rosto. Esperou Gabriel chegar do hospital, preparou um jantar especial e depois do café serviu uma sobremesa diferente. Um par de sapatinhos de bebê ao lado do prato dele. Gabriel olhou para os sapatinhos sem entender no primeiro segundo. Depois, arregalou os olhos, olhou para Joana, que sorria com lágrimas nos olhos, e simplesmente a pegou nos braços, girando pela sala. Sério?
A gente vai ter um bebê? Ela acenou que sim, rindo e chorando ao mesmo tempo. Uns 3 meses já. Descobri hoje. A avó, que estava assistindo televisão no sofá, levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus em voz alta. A casa encheu de alegria e planos e esperança. Quando o bebê nasceu, uma menina de olhos castanhos grandes e cabelos escuros como os dois, eles a chamaram de Maria. Maria Ferreira Santos. Homenagem às 2 avós que nunca se conheceram, mas que de alguma forma estavam presentes naquela nova vida que começava. Gabriel segurou a filha pela primeira vez com mãos tremendo de emoção e jurou em silêncio que ia ensiná-la a nunca ter vergonha de suas origens, a tratar todos com dignidade, a entender que o valor de uma pessoa não está em conta bancária. Joana olhava o marido segurando a filha e pensava em como a vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de 2 anos. De faxineira humilhada no corredor do hospital, a esposa de médico milionário. De mulher que achava que nunca ia realizar o sonho de ser enfermeira, a estudante prestes a se formar. De pessoa invisível para a sociedade, a administradora de projeto social que mudava vidas. E tudo porque um homem teve coragem de defender o que era certo naquela manhã de quinta-feira. Quanto a Patrícia, as notícias que chegavam não eram boas. Ela tinha conseguido reaver a licença médica depois de 1 ano, mas nenhum hospital de prestígio queria contratá-la. Trabalhava agora em um posto de saúde público na periferia, atendendo exatamente o tipo de pessoas que antes desprezava. A vida tinha lhe dado uma segunda chance de aprender humildade, mas até agora ela lutava contra as lições. Às vezes via Gabriel e Joana em reportagens sobre o projeto Dona Maria e sentia um aperto no peito que não sabia se era raiva ou arrependimento. Os antigos colegas que a bajulavam quando ela era cardiologista renomada agora nem respondiam suas mensagens. Descobriu na pele o que Joana sempre soube: que relacionamentos baseados em status são vazios, que verdadeira amizade não olha conta bancária, que no final das contas todo mundo morre sozinho se não aprender a amar de verdade. Era uma lição amarga, mas talvez um dia ela entendesse. Talvez um dia pedisse desculpas, mas esse dia ainda não tinha chegado. Gabriel e Joana, por outro lado, construíram algo que dinheiro não compra. Uma família de verdade, uma casa cheia de amor, riso, comida caseira, visitas de vizinhos, a avó benzendo a neta recém-nascida, planos de futuro. Ele aprendeu que felicidade não está em apartamento de cobertura vazio, mas em chegar em casa e ter alguém esperando. Ela aprendeu que merecia ser amada e respeitada, não apesar de quem era, mas exatamente por quem era. Aos domingos, eles iam visitar o túmulo da mãe de Gabriel. Levavam flores, limpavam a lápide e Gabriel contava para a mãe tudo o que estava acontecendo. Joana segurava a mão dele e rezava baixinho, agradecendo por todas as mulheres fortes que vieram antes delas e abriram caminho. E Maria, a pequena Maria, cresceria ouvindo histórias da avó faxineira que nunca conheceu, mas que era a heroína dessa história toda. E assim, Gabriel e Joana provaram que o amor verdadeiro não conhece classe social. Não se importa com diploma ou conta bancária. Provaram que quando 2 almas se encontram de verdade, quando se reconhecem além das máscaras que a sociedade obriga todo mundo a usar, nada no mundo pode separá-las. Provaram que dignidade é um valor que não se perde, não importa o trabalho que você faça ou o lugar de onde você vem. E provaram, mais importante que tudo, que às vezes a maior riqueza que alguém pode ter não está no banco, mas na coragem de amar quem a sociedade diz que você não deveria. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, pois precisamos chegar aos 1000 inscritos para continuar trazendo histórias emocionantes como essa que mostram que o amor verdadeiro ainda existe. E conta pra gente nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo.
Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando e tocando corações pelo Brasil. Que Deus abençoe sua vida e que você também encontre um amor que te veja de verdade, que enxergue seu valor além das aparências. Até a próxima história.